Olá, eu sou a professora Suzana Freitas e essa é uma aula de ligações químicas, química para o primeiro ano. E a gente vai falar sobre ligações iônicas. Antes, eu quero agradecer a professora Verônica Rodrigues por ter cedido seus slides para que eu gravasse essa aula. Então, falando aí de ligações iônicas, a gente vai ver que esse tipo de ligação é muito simples de ser entendida. Por quê? É o tipo de ligação em que os átomos eles têm diferenças de eletronegatividade. Um é eletropositivo e o outro é eletronegativo. Ou seja, um está querendo doar elétrons e o outro está querendo receber elétrons. Tudo isso aí segundo a teoria do octeto. E quando eles se unem, quando eles se encontram, eles de fato doam e recebem elétrons e se transformam em íons. Aquele que doou elétrons é chamado de cátion e fica carregado positivamente. E aquele que recebeu os elétrons é chamado de ânion e fica carregado negativamente. Aqui a gente tem um exemplo mais clássico, que é o cloreto de sódio. A gente tem aqui um átomo de sódio que tem um elétron na sua última camada. Esse átomo de sódio, por ele possuir apenas um elétron, ele vai ter uma tendência de doar esse elétron. Então, ele é eletropositivo, doando um elétron. Já que o átomo de cloro ele tem 7 elétrons na última camada, então ele vai ter a tendência aí a receber um elétron. Ele é eletronegativo. Então, quando os dois se encontram, o sódio doa um elétron para o cloro, e o cloro lá passivamente agradece e recebe esse elétron para si. O que acontece? Eles adquirem a estabilidade. O sódio agora tem a estabilidade igual a do gás nobre neônio e o cloro tem a estabilidade igual a do gás argônio, que são gases nobres. Só o que acontece? Como eles doaram e receberam elétrons, eles ficam com diferença de carga. O sódio expressa uma carga positiva e o cloro expressa uma carga negativa. E essa diferença de carga faz com que eles se unam fortemente. Então, essa ligação aí é bem intensa porque energias opostas se atraem e eles ficam ligados um ao outro. E daí a gente, sabendo disso, vamos para as características da ligação iônica. Ela ocorre sempre entre um metal unido ao não metal. Então, é sempre um lado da tabela com o outro lado da tabela. Aqui a gente tem dois exemplos. O magnésio, um metal, unido ao cloro, um não metal. O magnésio, a gente representou aqui apenas a sua camada de valência. Cada xzinho desse é um elétron da sua camada de valência. Então, percebam que como ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, ele tem a tendência a doar esses 2 elétrons. Então, ele é mais 2. E o cloro, ele, claro, tem a tendência a receber um elétron, que a gente já viu no exemplo anterior, porque ele tem 7 elétrons na sua última camada. Então, vejam que o cloro, ele doa um elétron, o magnésio, ele doa um elétron para esse cloro, e o magnésio doa um elétron para esse outro cloro. Então, nós temos o magnésio fica com carga mais 2, o cloro fica com carga menos 1, só que daí nós temos, então, 2 átomos de cloro para um átomo de magnésio. Seguindo essa fórmula geral, a gente vai ver que a fórmula química desse composto iônico ficará magnésio, cloro 2. Então, um átomo de magnésio para 2 átomos de cloro. A mesma coisa a gente observa aqui entre o alumínio e o flúor. O alumínio tem 3 elétrons na sua última camada. Então, ele tem uma tendência a doar 3 elétrons. E o flúor tem 7 elétrons na sua última camada, tem a tendência a receber um elétron. Então, alumínio doa, flúor recebe e fica o quê? O alumínio com carga mais 3
e o flúor com carga -1, só que nós temos o quê? 3 flúors para completar a carga do alumínio. Então, quando a gente vai fazer a sua fórmula química ou a fórmula do composto químico, a gente vai ter que é um átomo de alumínio para 3 átomos de flúor. Então, é AlF3. Quais são as propriedades, então, que um composto iônico vai possuir? Ou seja, uma substância que seja formada através da ligação iônica, ela vai ter como característica ser normalmente sólida a temperatura ambiente, isso a gente fala 25 graus Celsius. Elas conduzem corrente elétrica quando são colocadas em solução aquosa, isso se deve à carga que elas possuem elevada dureza e possuem elevado ponto de ebulição. Gente, isso é característica porque o composto iônico, ele tem uma fórmula, né? Ele se estrutura a formar um reticulado cristalino. A gente não pode dizer, certo, que eles possuem uma fórmula estabelecida, uma quantidade estabelecida de átomos. Eles normalmente são compostos de fórmulas unitárias que se unem em números bem variados para formar esse composto iônico, tá? É o que a gente chama de reticulado cristalino. Observando as ligações iônicas na tabela periódica, a gente percebe que a família 1, a família 2, a família 13, a 15, a 16 e a 17, elas possuem, né, elas são as mais comuns de serem encontradas fazendo essas ligações químicas. Aqui em destaque vocês estão vendo quais são os elementos que fazem esse tipo de ligação química, que é a ligação iônica, certo? Bem, é isso, meus queridos. Um beijo e até a próxima.